Bom dia, nono ano. Para finalizar a nossa matéria do primeiro bimestre, nós vamos concluir o capítulo de razões e porcentagem, tá? Na página 52. Então, o que a gente vai ver aqui? Só a parte de porcentagem. Então, nós já vimos isso em outros anos, né? Não tem tanta novidade assim pra gente, mas é bom a gente dar uma relembrada. Então, tá assim no livro de vocês. As porcentagens são razões com denominador 100, chamado consequente. Então, nós já vimos no capítulo anterior que razões são frações. Então, toda vez que eu vejo essa palavra em matemática, razão, eu posso associar a fração. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Quando dizemos que 70% dos habitantes de uma cidade moram em casa, isso significa que 70 em cada 100 habitantes residem em casa. Então, eu transformei esse 70% numa fração, numa razão. 70%, esse símbolo de porcentagem aqui, ele indicou esse meu denominador 100. Em outras palavras, eu posso dividir 70 por 100 e transformar ele em um número decimal, que vai ser muito importante para os nossos cálculos fazer essa transformação. Então, dividindo 70 por 100, nós temos o 0,7. Aqui no exemplo B está assim: numa escola com 850 alunos, uma pesquisa constatou que 80% desses alunos praticam alguma atividade física. Quantos são esses alunos? Quantos são os alunos que praticam atividade física? Nós temos o valor em porcentagem, 80%. 80% praticam atividade física. Então, se eu quisesse saber a quantidade de alunos especificamente que praticam atividade física, como é que eu faço esse cálculo? Eu vou fazer o seguinte: 80%. 80%, se eu dividir 80 por 100, eu vou ter 0,8. Então, 0,8 desses alunos praticam atividade física. 0,8 de quanto? 0,8 de 850. Toda vez que eu vejo esse D na parte de porcentagem, eu vou transformar ele em um símbolo de multiplicação, ou seja, eu vou fazer 0,8 vezes 850. E o resultado dessa multiplicação vai ser o resultado de quantos alunos praticam atividade física. Então, nós temos, fazendo essa multiplicação, que 680 alunos praticam atividades físicas, ok? Continuando com os exemplos, nós temos o seguinte exemplo. A professora de matemática disse que 3 em cada 4 alunos da turma do nono ano tiraram nota acima de 8 na prova. Então, 3 alunos a cada 4 obtiveram nota acima de 8 na prova. Qual é a porcentagem dos alunos que obteve nota acima de 8? A gente sabe que toda vez que a gente fala de porcentagem, a gente fala de uma fração cujo denominador é 100. Então, para a gente descobrir qual é a porcentagem, a gente vai ter que descobrir uma fração equivalente cujo denominador é 100. Então, a gente tem que pensar no seguinte: do 4 para chegar até o 100, eu fiz uma operação, eu multipliquei. Multipliquei por quanto? Por 25. 4 vezes 25 vai dar 100, correto? Então, para eu descobrir qual vai ser o numerador, eu vou fazer a mesma coisa com 3. Eu vou multiplicar 3 por 25. 3 vezes 25, 75. Isso equivale, então, a 75% dos alunos que tiraram a nota acima de 8.
Exemplo D. Comprei uma camiseta que custava R$ 48. Ela custava R$ 48, mas eu comprei por R$ 40,80. Então, qual foi a porcentagem de desconto no preço? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é saber qual foi a diferença entre o valor dela antes do desconto e o valor após o desconto. Antes do desconto, ela custava R$ 48. Eu paguei R$ 40,80. Então, quanto que eu economizei aqui? R$ 7,20. Então, em relação a dinheiro, isso aqui que foi o meu desconto, R$ 7,20. Esses R$ 7,20 foi o desconto em cima de qual valor? Em cima do valor que ela era inicialmente. Isso aqui é uma razão. Lembra lá de razão? Quando a gente quer saber qual o valor da razão, qual é o nosso termo lá da razão, a gente faz o seguinte, divide 7,20 por 48, divide o de cima pelo de baixo, né? Isso aqui vai dar 0,15. 0,15 foi a minha taxa de desconto. Em dinheiro foi 7,20, 0,15 foi minha taxa de desconto. Essa minha taxa de desconto, se eu for transformar ela em número fracionário, vai ficar 15 sobre 100. Por que 15 sobre 100? Lembra? Se eu tenho duas casinhas decimais, eu tenho dois zeros aqui embaixo. Então, 15 sobre 100. 15 sobre 100, em outras palavras, nada mais é que 15%. Então, qual foi a porcentagem de desconto nesse preço? A porcentagem foi de 15%. Então, vamos lá de novo, passo a passo. Eu vi a diferença de dinheiro que isso me custou. Ela era R$ 48, passou a ser R$ 40,80. A diferença de desconto me deu R$ 7,20. Isso aqui eu estou falando ainda de dinheiro, tá? Esse 7,20 foi o desconto em cima de quanto? Em cima do meu preço original, 48. 7,20 de 48. Isso me deu 0,15. 0,15. Em forma de número fracionário, 15 sobre 100, que nada mais é que os 15%. Ok? Exemplo E. Uma mensalidade de R$ 350, ele aumentou 4%. Quanto que será essa mensalidade após esse aumento? Existem duas formas de fazer isso. A primeira forma é do jeito que o livro de vocês está explicando, usando a parte de razões. Então, usando razões, vamos lá. Esse valor aqui equivale a 100% da mensalidade. Então, se a mensalidade vale 350, aí você vai lá e paga os 350, então quer dizer que você pagou os 100% daquela mensalidade. Quando ele recebe um aumento de 4%, ele passou a ser 104%, né? Então, ele era 100%, passou a ser 104%. Esse 104%, em cima dos 100% originais, vai dar uma taxa de 1,04. Esse 1,04 é o valor que eu devo multiplicar pelo 350 para saber qual foi o meu aumento, de quanto ficou a minha mensalidade. Então, eu tenho 1,04 vezes os 350, igual aquele primeiro exemplo lá que a gente viu. 1,04. 1,04 vezes 350 vai dar 364. Então, a minha mensalidade passou a ser de 364. Uma outra forma que a gente pode fazer é usando regra de 3. Isso aí a gente vai ver no próximo capítulo, tá? Continuando essa parte de porcentagem, nós temos aumentos e descontos sucessivos.
Então, tem certas situações no nosso cotidiano em que são aplicados sucessivas porcentagens entre aumentos e descontos. Então, a gente vai ver aqui no exemplo como que a gente faz isso. Então, o exemplo da letra A está assim. Uma loja em liquidação remarcou os preços oferecendo 20% de desconto. Então, a loja ofereceu os seus produtos com 20% de desconto em todos os produtos. No seguinte dia de liquidação, os preços foram novamente remarcados, agora com 8% de descontos, 8% de desconto. E no final, qual foi a porcentagem de desconto sobre o preço original? Então vamos lá. O primeiro desconto foi de 20%. Depois disso, veio um outro desconto de 8%. Isso em cima do valor que já tinha sido descontado. E no final, qual foi a porcentagem de desconto sobre o preço original do produto? Então, aquele preço inicial. Se vocês observarem, em nenhum momento ele está dando o valor do produto, de nenhum produto, né? Ele está falando de uma forma geral. Para qualquer produto, como é que a gente saberia qual foi o desconto do preço original no final? A gente sempre vai se basear no começo com um valor de 100%. Então, qualquer produto inicialmente tem esse valor aqui, 100%. Após o primeiro desconto, que foi um desconto de 20%, esse valor de 100% caiu para 80%. 100 menos 20, caiu para 80%. Como é que eu represento 80%? 80 sobre 100, que na verdade é 0,8. Então, essa é a minha taxa em cima do valor inicial. Só que, como eu já havia dito, nós não sabemos quanto que é esse valor inicial. Se a gente não sabe quanto que é esse valor inicial, então a gente pode chamar de um valor simbólico x. Então, eu tenho 0,8 de x, 0,8 vezes x. Então, isso aqui representa o meu primeiro desconto. Meu primeiro desconto. Após isso, veio um segundo desconto, que foi o de 8%. Então, se eu mais uma vez estabelecer os 100% como um novo preço, o novo desconto cairá para 92%. 92% a gente já sabe que é 92 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,92. Só que esse 0,92 ele foi aplicado a quem? Ele foi aplicado ao primeiro desconto. Então, esse aqui vem a ser o segundo desconto que foi aplicado ao primeiro desconto. Então, como que eu vou fazer esse cálculo agora? Eu vou fazer o 0,92 vezes o meu primeiro desconto, 0,8. De quanto? De x. Esse x aqui, só para deixar bem claro, ele representa qualquer mercadoria daquela loja. Então, esse cálculo que a gente está fazendo vai valer para qualquer mercadoria daquela loja. É só você substituir o preço daquela mercadoria por x. Multiplicando 0,92 por 0,8 vai dar 0,736.
0,736 o quê? X. 0,736, transformando ela em um número sobre 100, vai dar 7,36. 7,36 nada mais é que 73,6% de X, ok? Só para fazer uma observação. Aqui eu fui andando com a vírgula. Então a vírgula estava aqui, eu andei uma casa. 7,36. Quando eu andei a segunda casa, 73,6, 73,6, como eu andei duas casas, ficou sobre 100. Então, como eu quero representar uma porcentagem, então eu tenho que colocar sempre sobre 100, ok? Então, se eu quiser saber o valor que eu vou pagar em qualquer mercadoria daquela loja, é só fazer esse cálculo. Mas a pergunta aqui é a seguinte: no final, qual foi a porcentagem de desconto sobre o preço original? Lembra do preço original? Preço original, 100%. Se eu vou pagar 73,6 daquela mercadoria, então meu desconto foi de 26,4. Então, esse resultado aqui é o meu resultado final. Esse resultado aqui é o resultado do desconto. Observando o seguinte, nos induz o erro fazer a soma 20 mais 8. Deu o primeiro 20%, o segundo deu 8%, então eu vou somar, dá 28% de desconto. A gente observou que não, que a porcentagem mesmo deu 26,4%. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não posso fazer essa soma, porque foi um desconto em cima de outro desconto. Então a gente tem que pensar que após o primeiro desconto, a mercadoria já ficou com outro valor. Então eu tenho que sempre pensar nesse desconto em cima do outro. Então a melhor forma de se fazer é esse passo a passo aqui, ok? Vamos partir para outro exemplo agora. Nosso segundo exemplo está assim. Daniel sabe como é importante economizar água. Por isso, quando verificou que o consumo de sua residência aumentou em 12% de um mês para o outro, tomou medidas de economia. A conta seguinte mostrou uma queda, então a gente teve primeiro um aumento, depois uma queda, de 15% sobre o consumo do mês anterior. Considerando os 2 meses, houve aumento ou houve uma diminuição no consumo de água. Então, eu tenho o meu primeiro mês, aí no segundo mês aumentou 12%, e no terceiro mês diminuiu 15%, mas sempre se baseando no valor do mês anterior. Esses 12% foi um aumento mediante esse primeiro mês aqui. Esse 15% foi uma diminuição em relação a esse mês aqui. Então, ele quer saber se em relação ao primeiro mês, comparando, se houve aumento ou se houve uma diminuição no consumo de água. Então, o primeiro mês, lembra que aqui, olha, equivale a 100%. No segundo mês, eu vou ter o quê? 112% em cima do primeiro mês, né? 112%, 100 do primeiro mês mais 12% do segundo. Então, veio uma conta como se fosse o valor da conta anterior mais 12% de aumento, 112%. Isso aqui
naquele nosso passo a passo, é 112 sobre 100. 112 sobre 100 é 1,12. Isso aqui em relação ao meu primeiro mês, ao aumento. Aí no mês seguinte, diminuiu 15%, ou seja, no mês seguinte eu teria o quê? 85%, né, que seria o 100 menos o 15. 85%, 85 sobre 100, que é igual a 0,85. 0,85 em cima de quem? Em cima do nosso 1,12. Então, 0,85 vezes 1,12. 0,85 vezes 1,12 dá 0,952. Transformando isso aqui em uma fração, 95,2 sobre 100. Em outras palavras, 95,2%. Como o nosso primeiro mês foi 100%, no terceiro mês nós fechamos com 95,2%, então, em relação ao primeiro mês, nós tivemos uma diminuição em quanto? Em 4,8%. Ok? Então, no final de tudo, nós concluímos que ao final de 2 meses houve uma redução de 4,8% no consumo de água da residência. Ok? E fechamos aqui o nosso primeiro bimestre. Na semana que vem eu já começo a mandar os vídeos do segundo bimestre. Ok? Eu vou colocar na descrição do vídeo quais os exercícios que vocês têm que fazer.